Graça e paz, meus queridos irmãos, um abençoado dia na presença do Senhor. Vamos hoje ver 2 Samuel, capítulo 13. Após a morte do primogênito de Batseba, do nascimento de Salomão, o mal começou a manifestar os seus efeitos na família de Davi. Entre os costumes pagãos que Israel havia adquirido, certamente a poligamia era um dos piores. Arriscar-se por esse terreno era a causa dos piores conflitos. E mediante o exemplo dos pais, os filhos recebiam influência praticamente irreversível. Davi tinha muitas mulheres, tinha muitas concubinas, e delas teve muitos filhos. E havia rivalidade entre os irmãos, principalmente quanto à sucessão da coroa. Sendo Davi também um estrategista político, alguns casamentos de Davi foram provindos de acordo de paz com outros reinos, o que o tornava ainda mais difícil a convivência da sua família, a instrução religiosa dentro da sua casa. As suas esposas traziam consigo uma carga de paganismo que, inevitável ou propositalmente, era transmitida aos seus filhos. Diante de tal realidade, Davi teve que colher as terríveis consequências das suas escolhas feitas sem aprovação de Deus. É muito triste a gente saber que inocentes sofrem pela imprudência ou pela maldade dos outros. Os nossos erros, por ação ou por omissão, sempre vão ter um impacto direto ou indireto na vida dos outros. Eu creio que não tem uma violência pior para uma mulher do que um estupro. A beleza de Tamar tornou-se obsessão de Aminon, que, dando ouvidos a um conselheiro malicioso, arruinou a pureza da sua meia-irmã e assinou seu próprio atestado de óbito. Os rogos e comovente apelo de Tamar não foram suficientes para aplacar o agressivo desejo carnal de Aminon. Mas, conquanto a tivesse desejado antes, após o ato, maior era a aversão que sentiu por ela. E naquela situação vexatória, Tamar foi acolhida por Absalão, que, diante da omissão de Davi, aguardou friamente o tempo certo para vingar a desonra da sua irmã. E nesse caso, acima de ser um rei, Davi era o pai. E o seu silêncio quanto ao sofrimento da filha, quanto ao crime do seu filho, lhe custou a morte deste e a fuga de Absalão. Como bem escreveu o apóstolo Paulo, a gente vive em tempos muito difíceis. Assim como a poligamia era uma estratégia maligna para destruir as famílias, hoje o adultério, o divórcio, as uniões abomináveis, são os meios que Satanás tem usado para o mesmo fim. Assim como Jonadab era homem muito fugaz, há um inimigo muito sagaz, com milênios de experiência em roubar, matar e destruir. E portanto, amados, diante de sugestões malignas, não faças tal loucura. E se você foi vítima da maldade alheia, não se angustie seu coração por isso. Ainda que nesse mundo você só tenha encontrado quem lhe fechasse a porta, Jesus lhe diz hoje: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aceite o convite de amor e você terá um final feliz. Um abençoado dia na presença do Senhor.